um drama que vive o Rio de Janeiro, principalmente a região serrana. Um temporal em Petrópolis deixou ao menos 39 mortos. Eu digo drama porque os bombeiros ainda não sabem quantos são os desaparecidos. As ruas da cidade foram inundadas pela forte chuva que provocou desabamentos e deslizamentos de terra que resultaram na morte de pessoas, obviamente, que foram soterradas. Segundo a Defesa Civil e as primeiras informações, até 80 casas foram atingidas por barreiras e deslizamentos no Morro da Oficina, que é um dos locais mais críticos nesse momento, de acordo com as autoridades. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Prefeitura, claro, estão trabalhando no local e, de acordo com parentes, amigos, haveria muitas pessoas soterradas naquela região. O repórter Matheus Coelzer, do Rio de Janeiro, traz as últimas informações. Matheus, mais cedo a gente se falava, não é, no Jornal da Manhã, certamente é a pior chuva dos últimos anos aí na região serrana, mas vão passando as horas, a gente vai ficando sabendo mais sobre esses detalhes da chuva. Situação dramática, muitas crianças que teriam morrido soterradas, e os bombeiros continuam esses trabalhos que devem se arrastar pelos próximos dias, Matheus. Exatamente, Tiago. A gente falava mais cedo aqui na Jovem Pan que o número de mortes era 36 e agora, confirmado pela Defesa Civil, já chegamos ao número de 39 mortos nesse desastre já considerado pela Defesa Civil. A chuva foi muito intensa, em 6 horas choveu o que estava previsto para todo o mês. A informação que a gente vai atualizando a todo momento é que agora 2 helicópteros estão sobrevoando a região aonde foi atingida. Há uma expectativa aí de poder fazer todo um rescaldo ainda hoje, só que a preocupação da Defesa Civil, Tiago, é que há grandes dificuldades em chegar a vários locais pela questão do desmoronamento, do deslizamento de terra que aconteceu no local. E como ainda existe a previsão de chuva, há também uma expectativa que essa situação possa piorar ainda mais. Esse número que eu falei de 39 mortes é um número preliminar, segundo a Defesa Civil, porque eles não chegaram nem em 50% dos locais. Dessa vez, em 2011, a gente teve o registro na região serrana também de uma forte chuva que causou diferentes estragos das mais diferentes áreas da região serrana, mas essa chuva foi considerada, segundo os especialistas, muito mais forte, porque em 6 horas se teve aí um estrago muito considerável, diversos carros foram arrastados, crianças também que estavam nas escolas foram prejudicadas. A Defesa Civil tem contado também com o apoio de outros estados, inclusive o governo de São Paulo falou que vai prestar aí e oferecer recursos para a reconstrução da cidade que ficou completamente destruída. O prefeito de Petrópolis, inclusive, decretou luto de 3 dias. 25 postos estão sendo criados para atender a toda a demanda dessas pessoas que foram atingidas. Mais de 80 casas, Tiago, ficaram completamente destruídas e já há o registro mais de 292 ocorrências. Os hospitais também pararam de realizar cirurgias eletivas apenas para agora fazer e dar o suporte a essas famílias. A Polícia Rodoviária Federal também conseguiu chegar até o local e fez a liberação da pista. Ontem houve grande dificuldade para que as equipes do Corpo de Bombeiros pudessem chegar até o local e fazer todo o trabalho. Ontem já tínhamos uma imagem muito difícil do local e hoje se teve uma noção mais real do que de fato estava acontecendo. Há também registros que algumas lojas foram saqueadas e agora a Defesa Civil vai continuar com esse trabalho. Outra informação importante a ser ressaltada também, que o presidente Jair Bolsonaro deve chegar na sexta-feira, visitar o local e também dar aportes do governo federal para essa tragédia, uma das mais fortes já registradas em Petrópolis, na região serrana, Tiago. Matheus, e como a gente falava mais cedo também, além da própria região serrana, região de serra, em que houve deslizamento, soterramento, a cidade foi muito atingida, o trecho urbano foi muito atingido. Inclusive, a gente tem uma imagem de um restaurante, da chuva, da água, levando tudo que estava dentro desse restaurante embora, geladeira, fogões, pessoas tentando salvar o que elas podiam, mas de qualquer forma fica aqui o alerta. E eu pergunto para você, em relação à própria região serrana, desde 2011, quando ocorreu aquela tragédia simbólica aqui no Brasil, me lembro que
então o presidente Dilma Rousseff tinha acabado de assumir o cargo, ela chegou a visitar aquela região. O que foi feito, né? O que foi feito? Porque vem uma chuva, começa, como você diz, em 6 horas, chove tudo que era previsto para o mês de fevereiro e aí não há uma questão preventiva. O que pode acontecer a partir de agora com a ajuda federal, já que o presidente Jair Bolsonaro deve ir à região? De fato, ainda não foi decretado o que vai ser feito, viu? Mas assim, a gente falava de 2011, mas recentemente também a região serrana ela foi afetada pelas fortes chuvas. Inclusive, a gente mostrou aqui na Jovem Pan um deslizamento aí que também afetou diversas rodovias ali da região. O que acontece é que Petrópolis é uma cidade que as pessoas têm um alto poder aquisitivo, mas também há uma parcela que sofre na questão da vulnerabilidade social e também há construções irregulares e infelizmente são essas as mais afetadas. A Defesa Civil tem preconizado a todo momento, Tiago, que essas pessoas deixem os locais. A gente sabe que, como aqui na capital fluminense, é muito difícil nessas comunidades, nesses locais, as pessoas aceitarem fazer a retirada e até porque muitas vezes não têm condições de irem para outros locais. Mas a Defesa Civil ainda vai continuar trabalhando, Tiago, em todo esse trabalho, né, de rescaldo ali do local, porque com certeza até domingo, segundo as autoridades, esse trabalho deve continuar. Você também trouxe o relato dos supermercados, né? Também há imagens fortes de pessoas que estavam ali naquele momento, tiveram que se agarrar em marquises, tiveram que ser presas a cordas. O Corpo de Bombeiros teve grandes dificuldades, viu? Então, o que nesse momento vai ser feito é justamente todo o mapeamento dessas áreas e também a procura de diversos corpos que, segundo a Defesa Civil, ainda estariam em escombros. Eu conversei também com moradores de lá, inclusive um conhecido que mora na região falou que só teve a sorte de não ter a casa invadida, mas a cidade hoje ela passa por um momento muito difícil, a falta de energia em quase todos os locais, ou seja, muito trabalho pela frente para poder solucionar esse caso e trazer mais tranquilidade para os moradores. Tiago. Matheus, eu peço para você continuar conosco aqui nessa edição do Headline News, porque nós temos inclusive a fala de um morador relatando o drama da chuva na região de Petrópolis. Acompanhe. Veio de surpresa, começou a alagar aos poucos. No início de tudo, ela pegou na altura daquele muro lá de frente, veio arrebentando tudo. A pressão da água veio levando tudo. Todo mundo aqui nessa calçada aqui teve prejuízo de 100%. Realmente foi bem difícil. Agora o recomeçar que vai ser difícil. Surpresa nada. Desgosto mesmo. 2 metros de altura de água. Aqui é queiminho. Muito mesmo. Muita água. Ninguém nunca viu isso. Nunca. Pelo amor de Deus. A gente viu isso que aconteceu aqui ontem. Eu não sei nem o que falar. Perdemos tudo. Só isso.